ou quem vai fazer a entrevista, o bate-papo conosco vai perguntar, e depois nós seguiremos as demais perguntas que for chegando. Mas antes de minha parte, eu gostaria de oferecer esse programa a um ser muito especial em nossas vidas. Para os íntimos, Joãozinho. Para muitos, João Batista. Não poderia ser outro nome. Ele se fez pequeno para Jesus aparecer nos céus da Bahia. Há portas de muitas e muitas cidades, de Itabuna a Porto Seguro, Arraial da Ajuda, Trancoso, todas as cidades ali daquela região e também outras cidades de Itabuna a Salvador. Então a nossa gratidão a Ele que, como um pássaro, escapa da gaiola e volta à sua real morada. As nossas vibrações do mais profundo amor, não só a Ele, mas a sua amada esposa, seus amados filhos, noras, genros, netos, bisnetos, queridos, a todo o movimento espírita que o tem como um verdadeiro exemplo de cristão autêntico no pensar, no sentir, no falar e no agir. Conte conosco sempre, todos os familiares, e ele, que apenas mudou a frequência, e estamos juntos para sempre, que é o nosso ideal de verdadeiros amigos. Esse nosso irmão Josiel, que até na quarta-feira estava presente com a gente, e companheiro muito jovem, ele estava internado, não conseguiu, né, uma UTI para ser transferido, e o pai ainda continua internado. E hoje pela manhã, 7 horas da manhã, e não é fácil, né, para a gente receber uma notícia. É como se fosse, se desprende uma partezinha da gente, porque se somos um, então cada um que se vai é como se fosse uma partezinha nossa que vai para o mundo espiritual. Então, vibrações para ele, que ele seja recebido com muito amor, com muito carinho. Era uma pessoa muito alegre, muito responsável. E vibrações para o papai dele, que ainda continua internado no hospital, aguardando que estejamos todos unidos nesse pensamento. E para eles que partiram, para os que ficam, tudo e todos, onde quer que se encontrem, que o Evangelho do Cristo possa ser a luz que ilumina as nossas consciências e nele encontramos as diretrizes do nosso bem viver. Porque conforme escrevemos ainda ontem, por ocasião da partida desses amigos, e concluímos: a morte é apenas um dos diversos estados de transformação e de promoção da vida. Assim como a doença é um dos processos por intermédio dos quais se processa o início da cura real, pois tem a função primacial de equilibrar e de sublimar com as leis de equilíbrio. Por fim, a morte é também sinônimo de libertação, ou seja, é a liberação do espírito exilado momentaneamente nas complexidades evolutivas da matéria em perene. Então vamos trabalhar um pouco, né, Elizabeth? Temos alguns critérios a ser reformulados, conforme nós falamos no outro momento. Então o despertar vai tomar um novo rumo. Novos tempos, novos métodos. Porque a proposta do despertar não é trazer verdade, assim como a do Espiritismo também. Já que ele tem a função de estudar o Espiritismo, mas dar a cada um o direito, a liberdade de fazer a sua conclusão. Então, o máximo que vamos responder a partir de agora não é sobre o hipócrita,
Se você me perguntar o que você acha daquele fulano que é hipócrita, eu vou falar da hipocrisia. O que é hipocrisia? E deixa cada um fazer a comparação se ele é hipócrita também. Às vezes, normalmente, o que a gente fala do outro é o que nós somos. Se for falar de política, eu falo o que é a política, como religião da nação, conforme Bezerra de Menezes. Posso falar qual a função do poder judiciário, legislativo, executivo. Posso falar ou falaremos dos princípios que defendemos como patriotas: Deus, Cristo, o Evangelho, a família e etc, etc. Mas não vamos entrar em polêmica tomada de ninguém, até porque, já falamos várias vezes, não somos partidários, somos patriotas. E eu entendo um pouquinho de patriotismo porque eu fui militar. E uma vez sendo, não deixamos de ser no comportamento patriota. Também já viajamos nas leiras das artes marciais, que não é muito diferente, que é um guerreiro também e tem os seus princípios que professam e honram na vida que leva. Então, de modo que vamos falar dos ingredientes, da receita, até de como fazemos o nosso alimento. Agora você tem a liberdade de acrescentar um tempero a mais, tirar um tanto mais desse ingrediente e fazer o seu tempero. Porque somos das ideias ou espíritos de mentes livres que preferimos errar com as nossas ideias do que acertar com as ideias de outrem. Vemos no mundo, não só em nosso, mas no mundo, uma doutrinação para as mentes que têm preguiça de pensar, acaba comprando as ideias de outrem e vive das ideias alheias, sem pensar por si mesmo. É um momento de reflexão, onde cada qual vai ser convidado. Não vou dizer que seremos obrigados, mas seria algo bem parecido, segundo nós vamos, se quisermos ficar neste planeta, nesta escola, nesse hospital de alma, nesse lar de esperanças. O mundo de regeneração é para quem pensa, raciocina, duvida para tirar as suas próprias conclusões. As verdades não vêm prontas. O Espiritismo não tem verdades prontas. Ele nos ensina a pensar, a raciocinar, a duvidar e a indagar. A filosofia nos propicia o estudo e raciocínio, o exercício da razão. A ciência, a comprovação, e cujo resultado é o discernimento daquilo que foi estudado. E a ética, a moral, ética, um conjunto de normas, moral, um comportamento que vivencia o que foi estudado, compreendido e agora exemplificado. E para isso temos um roteiro, né, Beth? Um cardápio. No início tem alguns depoimentos, depois agradecimentos, depois o item obra. E só aqui já temos que parar. Se fizermos igual o Fuad da UD, ele praticamente parou nos 5 pilares. Está estudando os 5 pilares pelo que se pretende alcançar e como nós vimos ele na live que ele participou. E hoje tem perguntas dele outra vez. Depois, esclarecimentos necessários, que se não for observados, vai ficar perdido. Depois, um poema que, se entendido, que é o poema Evolução, entenderemos todo o conteúdo do livro, não precisa estudar ou fechar. E o livro, a capa, se for compreendida, não precisa abrir o livro. Basta ler o que está escrito nas entrelinhas. A apresentação, que foi uma psicografia de médium de si mesmo, porque nós desdobramos para outra realidade, mas psicografamos através
de uma médium do plano físico. Depois, ainda é uma síntese do livro, e o Conhece-te a ti mesmo, que é a pauta geral. Agora, como conhecer a si mesmo se eu não tenho uma noção do que é Deus, como unidade, como variedade, que é o capítulo seguinte. E depois, a origem, natureza e destino do ser, que é o capítulo 3º. E cada capítulo é um ensaio para a compreensão e o estudo do capítulo seguinte. E depois, a evolução do perispírito, que é o nosso veículo, ou veículos, porque é um agrupamento de corpos, chamado perispírito, como veículos de evolução e de expressão. No novo livro, parece que nós já estamos falando de 9 ou 11 corpos. Até aqui fala de 7 em 3 dimensões diferenciadas. Depois, no 5º capítulo, o espírito já individualizado. No 6º, falamos dos elementais. No 7º, a nossa interação mais íntima com eles. Começamos as nossas criações mentais. No 9º, falamos dos prejuízos das fixações mentais, das ideias fixas, as ideias cristalizadas. E no 10º, o ser de consciência desperta. E o novo livro é um aprofundamento do 10º, embora viajando pelo livro inteiro, porque até o 8º capítulo você se conhece, se assiste, se cura, se ilumina. Somente no 9º e no 10º capítulo, agora você relaciona-se com tudo à sua volta, já que praticou até então o autorrelacionamento. Mas primeiro as suas perguntas como convidada, se você tem algumas, depois nós vamos entrar nas que ficaram já pautadas e depois a gente segue com as que foram enviadas hoje. Não, já, Com as dúvidas dos estudos, né, que vocês estão... Sim. Ou nós vamos respondendo aqui e você vai arquitetando alguma coisa para a gente não perder muito tempo. Isso. Melhor. Então, vejamos. E aproveitamos para agradecer todos os grupos de estudo. Então, sempre que possível, é só convidar, vez por outra, a gente pode participar dos grupos para tirar algumas dúvidas. Mas eu não acho muito frutífero ou benéfico o autor da própria obra. É como se você estivesse tirando a liberdade dos estudantes, não tem graça nenhuma. Agora, tirar alguma dúvida que não foi compreendida na obra, então, periodicamente, isso é saudável, até porque nós estamos sempre aprendendo. De repente, vocês alcançaram angulações dos ensinos que nem eu mesmo, que organizei, alcancei. Que isso acontece, já aprendi muito com os estudantes. Coisas que eu próprio não enxerguei. Isso aconteceu com um amigo também muito querido que partiu também, retornou à pátria espiritual há pouco tempo, lá de Brasília, do Monte Alverne, que é o Ariston Teles. Temos a felicidade e honra de palestrar lá na sua instituição. Nós começamos a palestra, eu e o Crispim Lúcio, a Gleide estava presente também, quem enviamos um abraço muito amoroso a esse casal que nos dão um apoio fantástico em todos os sentidos, de almas de milênios. E nós começamos com um capítulo da obra dele mesmo, ditado por André Luiz. E fomos levando. No final, até ele estava interessado em comprar aquela obra, de tão bela que era o capítulo. E aí revelamos a obra e o autor era ele próprio. Ele não tinha enxergado a beleza que nós enxergamos no primeiro capítulo de uma de suas memoráveis obras. Então, a nossa primeira pergunta. Se o espírito, princípio inteligente, tem uma jornada longa até se agregar, formando o espírito agora com E maiúsculo, antes o espírito com E minúsculo, princípio inteligente, e que a humanidade na Terra é relativamente recente,
em relação a essa jornada, a Terra mais ou menos de 4,5 a 5 bilhões de anos, e o Espírito, segundo Joana de Ângeles, com E maiúsculo, tem quase a idade do universo. Então, a maioria dos seres humanos que aqui estão vieram de outros orbes. Quais seriam esses orbes e qual o critério de escolha para a vinda desses seres? Só essa pergunta aqui dá estudo para uma vida, né? E nós já vamos responder quase todas as perguntas. Eu pus proposital esta, tantas do Fuad José, tanto depois a gente só vai dando umas pinceladas da Neuza Marques. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Minha mente pensa que nós estamos falando de Jesus, com todo o amor e respeito que temos a Ele. Ele também. Mas no princípio era a luz incriada, segundo Carlos Torres Pastorino, que erroneamente chamamos de Deus. Arquiteto, a suprema sabedoria, tudo isso cabe melhor. Porque segundo um amigo falar, ou usar Deus, que nós pensamos ser um homem ou um ser branca, é como se quisessem pôr a água de um oceano dentro de um copo. Quem disse isso na época foi Cláudio Palermo, um filho muito amado. Então veja, a luz incriada, o supremo arquiteto, o verbo criador e a criação. E a criação começa com o psiquismo divino, que é uma materialização do verbo criador, que é uma expressão da luz incriada. Embora as três coisas é uma só. A trindade é a unidade. E desse princípio, ou desse elemento primordial, psiquismo divino, é o momento ou instante do fiat, luz, ou lux. Faça-se a luz. E a luz se fez. Lembra dessa história, Beth? Então nasce o mais ínfimo fascículo de luz, que é o espírito, o princípio inteligente. E Joana de Ângeles é um prolongamento desse psiquismo. E o prolongamento do psiquismo é o espírito. E Pastorino, na obra Sugestões Oportunas, ele narra que o amor é a reunificação do espírito, princípio inteligente, em unidades cada vez mais amplas, 2 ou mais. E Joana de Ângeles, antes do amor não existia a criação. A criação existia antes do amor. Desse amor que estamos falando. E esse elemento primordial, 2 ou mais, forma o que nós falamos de amor-substância, o que gera a vida, depois nutre a vida, e mais tarde organiza e mantém a vida, depois se torna parte da própria vida. Ficou confuso? Então vamos lá. Você vai entender isso no segundo livro, principalmente lá nas diretrizes que orientam. Falamos várias vezes vida, mas você não sabe quando foi com maiúsculo ou com minúsculo. Então, o princípio inteligente forma o amor, substância. Amor com um M minúsculo. O amor, substância. O amor com M maiúsculo é a lei que rege o amor com M minúsculo. Calma. Respira fundo. E a vida com V maiúsculo é o próprio amor na sua completude. E a vida com E minúsculo é a expressão da vida com E maiúsculo ou do amor com A maiúsculo. Em sentido profundo, o amor é o Evangelho. Só como síntese, força, vitalidade e vida. Se destacarmos desse Evangelho, a vitalidade é o amor
como fração com que é o amor substância que vai gerar a vida. A vida com A, com V minúsculo, porque há variedade, sendo que a síntese, como lei, é a vida com V maiúsculo. Então, antes do amor não existia a criação. E sendo assim, questão 45 do Livro dos Espíritos, lembra? Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? A Terra de 4,5 a 5 bilhões de anos. No espaço, em forma de fluidos, no meio dos espíritos ou em outros orbes. E ao mesmo tempo, a pessoa pergunta, quais os critérios? Tudo é vibração, tudo é frequência. Então, se eu for convidar confecção de um núcleo atômico, eu só posso convidar, eu estou formando o núcleo inicial, somente os princípios vitais que constituem os elementos subatômicos que vai formar a energia nêutron. Eu não posso chamar o próton para formar o núcleo inicial, mas sim o nêutron. Então, os elementos que convergem de acordo com a vibração, com esse estágio evolutivo e com a função. Agora, eu quero formar um parte do núcleo. Então, eu vou desdobrar o nêutron e formar o próton. E eu quero formar agora a periferia do núcleo, os elementos que vai circular em suas órbitas em torno deste núcleo. Então, eu vou transmutar o próton e gestar os elétrons. E, curiosamente, Elizabeth começou com um fascículo de luz. 2 princípios inteligentes formando a matéria elementar ou o que nós chamamos de éter cósmico. Você pode escolher. Psiquismo divino. Eu tive que falar para Miranda outro dia, para não confundi-la, porque ela já estava confusa. Então agora, você já respirou, Miranda, você já gravou. Psiquismo divino ou matéria primitiva. Éter cósmico ou matéria elementar. Agora, sinônimos. Agora, matéria elementar ou éter cósmico, transmutando-se parte, forma-se o fluido cósmico ou universal. No cosmo ou no universo. Transmutando esse fluido, formamos a matéria mental, desde os engenheiros siderais às mentes mais primárias, que já ensaiam seus pensamentos. Assim também, vemos a matéria mental transmutar-se e formar a bioenergia. E a bioenergia vai transmutar-se nos elementos mais ínfimos dos reinos intraatômicos, antes do reino subatômico. E esses infracorpúsculos, ou quântons de energia, vai formar os elementos subatômicos, dos neutrinos até o quark, por exemplo. Ou dos bósons de Higgs atômico, infracorpúsculo. Então, a partir dele, que já é um feixe de luz, dessa luz cósmica, que é uma porção de espíritos, princípios inteligentes. Agora nós vamos gerar os elementos subatômicos, depois atômicos, prótons, nêutrons, prótons, elétrons, e vai culminar nos fótons. E os fótons começam a criar o primeiro núcleo do psiátomo, o modelo organizador biológico. Por isso que ele é elemento constitutivo da energia vital, que organiza e mantém a vida. Princípios vitais, elementos do mundo infra e subatômico que gera os elementos subatômicos, culminando nos átomos. União dos átomos formando moléculas, em incontáveis frequências, formamos o fluido vital. Ele nutre a vida. E esse
princípio que transforma em fluido, que vai chegar ao estágio de energia vital, agora ele já sabe organizar e manter a vida. Ele já foi princípios, já foi fluidos, agora energia vital. Então, o primeiro núcleo do psiátomo forma o modelo organizador biológico, que antes chamávamos de duplo etérico, porque ele é constituído desses 3 elementos, agora chamamos de triplo etérico. Mas nós colocamos no primeiro livro, que era o perispírito, seria feito de, ou esse modelo organizador biológico, de princípios vitais, matéria atômica, fluidos vitais, e não colocamos energia vital. Aí confundiu a Miranda. Nós já corrigimos, em homenagem a você, Miranda, lá no glossário do livro, que é o único lugar que está do primeiro livro. Então agora o perispírito é feito de princípios vitais que geram os átomos. Então matéria atômica. Átomos que vão se unir para formar os fluidos vitais, que na sua promoção, energia vital. Então agora ficou lá 4 elementos para vocês. Assim, o segundo núcleo é construído a partir do trabalho do primeiro, que é a percepção e memória. Então ele vai memorizando, organizando e mantendo a vida, fazendo a organização e a manutenção da vida. Todas as atividades a gente vai memorizando no segundo núcleo e formando uma nova consciência. E agora o resultado dessa memória, das experiências agindo sobre o primeiro núcleo, que é o modelo organizador biológico, é o que chamamos nesse segundo núcleo de sensações, de emoções, de sentimentos, até do que chamamos de instintos, está no segundo núcleo. No primeiro, apenas a energia vital que organiza e mantém a vida, a regência dos instintos, sensações, emoções, sentimentos, que está no segundo, que vai trabalhar gerenciando o primeiro e construir o terceiro, que é a inteligência e consciência, que é o intelectum. Então, bio organiza e mantém a vida. Perceptum, percepção do que se faz na vida. Intelecto, inteligência e consciência para a regência dessa própria vida. Então, acho que ficou mais ou menos claro. Então, o critério para que esse espírito encarne aqui, já que nós somos todos, embora o núcleo da Terra é feito de um elemento único, como se fosse o nêutron. A partir da transmutação desse único cristal, 4 rochas basilares, nós chamamos de magma. Inicialmente o magma, depois já desdobra em 4 rochas, depois nos elementos totais da construção da terra, da parte fértil que vai gestar a vida. E assim é a lei para tudo. Então nós somos atraídos de acordo com o estágio evolutivo, o nosso propósito de vida, o nosso desejo de obedecer e ao mesmo tempo de comandar. Porque enquanto obedeço, eu preciso comandar. Porque para obedecer você, eu preciso ter raciocínio, preciso ter um mecanismo, e esse mecanismo precisa obedecer-me. Então, eu nunca obedeço sem comandar ao mesmo tempo. E vamos para... Sebastião, agora... deixa eu só fazer uma colocação. Aqui, como Deus está no livro, Deus é a própria criação. Então, tudo isso que você explicou é como se a gente fosse fazer uma viagem, mentalmente, a gente fica imaginando. Então, vê a grandiosidade quando nós não estudamos, quando nós só lemos. Por isso que no nosso grupo, o grupo que a gente estuda, que você até citou o Miranda, se bem que nesse grupo de estudo que ela fez a pergunta foi do grupo da Neuza de São Paulo, né? E nós somos assim mesmo. Enquanto nós tivermos uma dúvida, enquanto nós não entendermos aquele parágrafo, realmente a gente não sai dele. Por quê? Nós queremos verdadeiramente compreender e sentir para poder vivenciar. Então, se Deus é a própria criação, como você já fez toda essa explicação, esse laboratório cósmico, toda a vontade, o pensamento, o psiquismo divino de Deus ali, e nós somos um micro,
porque tudo isso está ali no macro. E nós somos tal como um peixe aqui, nesse universo energética, né? Então, é onde, quando nós chegamos aqui numa parte que nós falamos, cada alma é uma irradiação da grande alma universal, uma centelha gerada do eterno, né? Estamos unidos a Deus na relação estreita e liga a causa ao efeito, e somos tão necessários à sua existência quanto ele é necessário à nossa. Olha a nossa responsabilidade como micro, né? E a responsabilidade é total, porque ele disponibiliza todas essas energias para nós. Se pensamos, já estamos entrando nessa energia. Se falamos, estamos entrando nessa energia. Se sentimos, estamos... Então, é de dentro para fora. Então, aí é esse equilíbrio que nós temos que ter. E só vamos obter esse equilíbrio, né, nesse nosso laboratório, esse micro-laboratório, a partir do momento que eu tenho essa consciência de estudo, desse conhecimento, como essa pergunta e como nós estamos estudando aqui. Exato. E como vocês estudam, e assim o grupo, então vocês entram no espírito da letra e incorpora a essência. Agora é fácil de vivenciar. Sim. Agora quem apenas lê não entra na essência e nem permite que a essência entre em si. Por isso fica anos e anos, não chega a lugar nenhum. Então, revendo, se o espírito princípio inteligente tem uma jornada longa até se agregar formando o espírito, que é o que chamamos de individualização, e o que a humanidade na Terra é relativamente recente, e que a humanidade na Terra é relativamente recente em relação à sua formação, né, 4 bilhões e meio a 5 bilhões de anos, podemos concluir que, então, vieram de outros orbes. Isso é um fato. Quais seriam esses orbes e qual o critério de escolha para a vinda desses seres? Inicialmente, quando olhamos para um átomo e olhamos para o elétron, para o próton ou para o nêutron. Se eu quiser mais próton, eu vou assimilar do entorno uma porção de próton que está no próprio nêutron do próprio átomo. Se naquele nêutron não tem os elementos suficientes, o átomo assimila mais uma porção de energia nêutron na mesma frequência de trabalho. Então, vem normalmente do que está mais próximo, como se faz numa empresa no plano de carreira. Se promove dentro do setor para chefe, para o lugar do chefe que foi promovido para outro setor. Primeiro prioriza quem está no setor. Agora, se ninguém prestou atenção no que o chefe quis ensinar e não aprendeu, não tem habilidade de comandar, vão precisar de trazer de outro setor, até de uma outra empresa. Então, quando encontramos no planeta os elementos para ocupar os cargos que estão em aberto, usamos primeiro os que estão no planeta, depois dos planetas vizinhos mais próximos, evolutivamente e vibracionalmente falando. E depois, se não tem isso no nosso sistema solar, nós vamos pegar do sistema solar vizinho, da constelação vizinha, da galáxia vizinha, do universo vizinho. Isso é fato porque nós estamos ligando a todos os seres em todos os mundos. Então eu posso trazer agora um ser que está num lugar que nem a ciência com seus super telescópios conseguiria alcançar. Uma fração de um ser maior que está vindo de uma galáxia distante, de um universo distante, de uma dimensão distante. Existo lá e existo cá. Tudo que existe em mim existe no universo, e tudo que existe no universo existe em mim. Neuza Marques. Se o espírito, com E minúsculo, princípio inteligente, essa é a mesma pergunta da Neuza, porque uma estava sem o nome dela e a outra. Você viu a sabedoria da Neuza. Eu falei que não tinha nome, mas era a pergunta da Neuza.
Veja que vai dar quase na mesma coisa. A expressão luz está em alguns textos da obra Despertar da Consciência. Por exemplo, fascículos de luz, que é um princípio inteligente. Luz crística, já é algo maior dentro do Cristo, que é uma lei, porque o Cristo é lei para nós. Luz do mundo, nós podemos chamar Jesus como luz do mundo, que veio guiar a humanidade dentro do mundo. Luz de amor, nós falamos que antes do amor não existia a criação e o próprio amor é formado de fascículos de luz. Amor que ele é feito de pequenas porções de luz. Luminares da eternidade, porque é uma porção de luzes menores que já tornou uma luz maior, consciente, que serve de farol também para a humanidade. E espíritos luminares, que é praticamente sinônimo. Luminares da espiritualidade ou espíritos luminares, sinônimo uma coisa de outra. E agora ele começa as indagações. Sendo possível esclarecer segundo os estudos e ensino dos espíritos, pergunto: o que é essa luz? Já falamos. Então, a luz, como fagulha inicial, é o espírito princípio inteligente. Agora, se eu falar a luz do mundo, planeta Terra, é Jesus, o Cristo de Deus, que ele é uma fração da luz crística, que é o governador supremo do próprio planeta. Então, ele representa uma fração da luz maior, que é a consciência do próprio planeta. Assim como o nosso espírito, com E maiúsculo, é a luz para a alma, que é um fascículo de luz desse fascículo maior. Como essa luz é constituída? Já dissemos, inicialmente é uma fração do psiquismo divino e a união dela vai formando todas as expressões da luz em todas as suas configurações. Como seres humanos, exteriorizamos essa luz, somos essa luz coagulada, individualizada, e está no livro. Nós somos feitos do psiquismo divino, e o divino flui através de nós, e Deus nos alimenta, porque como vitalidade é matéria-prima, como lei é a diretriz, que é o que chamamos de evangelho. E, finalizando esse primeiro bloco de perguntas, porque tem outro. Se possuímos essa luz, possuímos e somos essa luz. Podemos fazer para desenvolvê-la em nosso benefício e do próximo? Ser. Pensar na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente, viver o que fala. Se somos deuses, comportarmos-nos como tais. O que faria Jesus se estivesse em nosso lugar? Guardado as devidas proporções, ser um pequeno Jesus, um pequeno Cristo. Pequeno Cristo governando a minha própria realidade. Um pequeno Jesus como se fosse um hormônio viajando dentro do meu corpo, gerando notícias. Porque se compararmos o Cristo interior e um hormônio, que seria uma fração dele, nós estamos comparando o Cristo, governador supremo do planeta Terra, e Jesus. Então, Jesus, um pequeno, veio orientar as célulazinhas que somos nós, células do corpo do Cristo. Assim como um pensamento nosso, qualificado pelo nosso amor, pela nossa luz interior, vem dar as diretrizes em nossa carruagem psicobiofísica. E aí, Sebastião, como nós estamos na caminhada, então vamos dizer assim, nós não podemos ficar batendo na mesma tecla de ontem, né? De 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos para trás. Então, nós estamos nos autodescobrindo hoje, estamos nos autoconhecendo hoje. Então, muitas vezes vai vir algum comportamento e o mais importante que o segredo é eu reconhecer esse comportamento. Como várias vezes nós tivemos a instrução auto lá, né? Ontem eu agi assim, hoje já não. Então já é um novo caminho que nós estamos, um novo projeto que nós já estamos dando para nós mesmos. E teve um dia dos nossos estudos que de repente no estudo nós vamos ter que fazer
A maior caridade é conosco mesmo. Mas é exatamente isso. Esse autoconhecimento, né, o reconhecimento daquilo que ainda eu não consegui, mas eu vou conseguir, né, porque eu já estou dando um novo projeto, né, já estou modificando ali, dando um outro parâmetro para esses seres que ainda permanece na minha intimidade, mas dependendo a situação vem, então um dia eu consigo, é maravilhoso, o fótons de luz. No outro dia, um eletro, que, meu Deus, mas como que fica isso? Ora é um fóton, ora é um eletro, ora estou bem, estou iluminada, no dia seguinte eu arranco o chinelinho da Judite, que é o antiderrapante, né? Que colocamos, né, como orai e vigiai e orai, né? Que nós não podemos arrancar o chinelinho da Judite. Então eu vejo que tudo isso é muito importante, né? Então essa luz existe dentro de nós. Realmente nós vamos, mas como que nós vamos direcionar? Se eu estiver bem, se eu estiver em equilíbrio, tudo eu vou direcionar em luz. Se eu não estiver bem, e é a mesma coisa a outra pessoa. Para termos que teve uma pergunta, uma conversa no nosso grupo, quando a outra pessoa, né, às vezes alguém nos chateia, nos calunia, então eu tenho que ter uma posição diferenciada, né? Porque senão estou chamando todos aqueles componentes, vamos dizer, esses fascículos de elétrons, né? Para vir, não são fotos deles, né? Mas o elétron para pertencer ao meu mundo, e aí é onde eu vou, né, me sentir mal. Com certeza. E vou deixar de ser luz ali naquele momento, que eu vou entrar numa outra esfera. E fica a serviço de quem? Do outro. Que se eu falo que ele é treva, então eu estou a serviço das trevas. Pois é. Porque assim que eu dou atenção e valorizo uma ofensa, eu passo a ser o médium daquele conteúdo. Uhum. Por isso que nesse capítulo 1 nós colocamos autoconhecimento em duas linhas no máximo aqui. E no segundo livro, só para definir o que é autodescobrimento, quase 2 páginas para cada item: autoconhecimento, autodescobrimento, autoamor, autorrealização e autoiluminação. Então, o que era aqui meio parágrafo, lá vai estar no mínimo umas 5 páginas ou mais para definir esses itens, para ficar mais claro, para facilitar a nossa trajetória. Margarida Saraiva Ferrão. Sebastião, não entendo muito sobre dimensões planetárias. Exemplo, 3ª, 4ª, 5ª dimensão. Que a 4ª dimensão fica na espiritualidade. Você pode falar sobre esta questão? Gratidão. O que é espiritualidade para você, Maria Margarida? A dimensão, nós costumamos dizer que é a dimensão do espaço, da matéria mais densa. Alguém vai ver apenas largura, altura e profundidade. Vai chamar de 1ª, 2ª e 3ª. Mas espiritualmente falando, 1ª dimensão, dimensão do espaço. Para nós, espíritos. 2ª, tempo. Não, eternidade. Não precisaria mais do que essas 3. E se você perceber, se eu estiver, porque o espírito está na dimensão eternidade. O espírito com E maiúsculo. A alma está nessas 2 dimensões menores, em conexão com essa. Se ela obedece mais à sua essência e vive nessa dimensão atemporal, não existe para ela nem o espaço, nem o tempo, nem o ontem, nem o amanhã, um eterno agora. Então, a maneira mais simples de falar de dimensões para você seria essa.
Agora vamos categorizar. Então, mundos primitivos seriam a dimensão. Mundos em formação, melhor dizendo. Mundo de provas e expiações. Poderíamos falar aí de 3 dimensões. Mundos de regeneração, 4ª dimensão. Mundos felizes, 5ª. Mundos celestes divino, 6ª. E o mundo nirvânico, onde somos 7ª dimensão. Se quer mais dimensões, não precisaria mais do que essa. Agora, o que a ciência estuda e já encontraram 11 dimensões. Praticamente físicas. Mas já admitiram que se não estudar de 26 a 50 dimensões, não vão entender nem os elementos do sistema periódico. Então já admitem. E o que chamamos dimensões na espiritualidade é cósmica, na qual os universos são infinitos. Agora depende do estágio evolutivo dentro de cada dimensão. Se eu pegar a dimensão na qual acolhe todos os mundos em formação, eu estou falando de uma dimensão mais primária. Se eu estou falando numa dimensão na qual acolhe vibracionalmente e dependendo das frequências, mundos primitivos. Então eu vou ter uma dimensão dentro do cosmos na qual os mundos... Então eu vou ter no mínimo essas 7 dimensões. Se entendermos espiritualmente, entendemos as 50 dimensões ou mais que falam os cientistas, já que tudo que existe no macro existe no micro. Mas quando alguém fala também que essa 4ª dimensão seria o mundo de regeneração, a 5ª dimensão, o mundo espiritual. O que não é mundo espiritual? Todos são, porque tudo é espírito. Mas se for falar de mundo espiritual, a colônia nosso lar, não é mundo espiritual considerado nesse sentido que ela está perguntando. Mundo espiritual é onde a mãe de André Luiz estava. Ali, com certeza, o que estamos vendo no umbral seria quase que a 4ª dimensão. Para quem está muito animado com 4ª dimensão. E a 5ª dimensão é de onde 200 especialistas em alimentação, de um plano superior. Ali seria a 5ª dimensão. A 6ª dimensão já são consciências crísticas, criadores de mundos. Já os cristos que arquitetam mundos. E aí, sucessivamente, quem já arquitetaria um sistema solar, 8ª dimensão, uma constelação, 9ª dimensão, quem já arquiteta uma galáxia, 10ª dimensão, quem consegue arquitetar um universo, e assim sucessivamente. Mas isso são apenas didáticas e nomenclaturas pobres para definir a grandiosidade disso. Então, Rodrigo, termine. Vamos lá. Isso já faz tempo que ele fez a pergunta, já tem acho que mais ou menos 2 meses. É algo que, se existe, não consigo compreender a finalidade. A consciência parcial só. Consciência parcial pode ser a alma, pode ser uma subdivisão da alma. Então a consciência parcial sofre, mas eu acredito que ele está perguntando a alma. Ou é amparada pela consciência mãe. Então a alma sofre ou é amparada pela consciência mãe, no caso, a alma é espírito. Mas se estiver falando de espírito e a totalidade, então já vi dizer que um espírito muito evoluído pode derivar, ou pode, eu acho que ele quis dizer fracionar, derivar sua consciência em várias consciências que passarão por experiências. Pode fracionar sua consciência em várias experiências que passarão por consciências, voltando depois ao todo, consciência mãe, fazendo-a evoluir um pouco mais. O que eu não entendo é que, dessa forma, o ciclo de reencarnações parece não ter fim. Você entende sim, porque não tem fim. Você está com medo aqui e fora disso, mas não tem fim. Considerando as encarnações parciais. Não tem fim, porque senão o seu clã não aumenta. Vamos supor que você seja um espírito que já vivenciou
10 frações, você tem 10 almas. Se as suas almas não fracionar e encarnar para juntar mais um rebanho, você não expande a sua. Não tem como. Quando você transformar os seus instintos em sensações, vai abrir vaga para novos instintos. Quando você transformar o seu corpo físico em instintos, vai abrir vaga para outros corpos. Não tem como, porque Deus é onipresente, Ele está em tudo, Ele encarna em tudo. E nós somos tão necessários a Ele quanto Ele a nós, como você viu na leitura da Elizabeth. Então não tem como, a encarnação nunca termina. Então eu posso chegar ao estado de Cristos, mas o Cristo, como governador supremo do planeta Terra, fracionou uma parte da sua consciência mais nobre, a consciência mãe, que é Jesus, para orientar as consciências para transformar em pequenos Jesuses também. Tanto que depois que ele treinou uma quantidade, 70, já com o cacife semelhante dos Mahatmas, dos avatares, agora eu vou preparar outros lugares, outros mundos. Então a gente percebe que o governador supremo vai porque deixou já os guias da humanidade que já dava conta de gerenciar este corpo chamado planeta Terra. Então, quando uma alma dá conta de gerenciar uma personalidade, o Cristo pode fracionar e construir outra, como um empresário. Quando uma alma dá conta do recado, o Espírito pode construir ou edificar uma outra alma. E não tem fim, porque a alma dentro do Espírito compõe o Espírito. Vamos dar um exemplo. Várias almas, gestora dos planetas no sistema solar, compõem o Espírito, o próprio sistema solar, o Logos planetário. Mas agora, dentro do planeta, cada gestor que gera e gerencia um planeta pode fracionar as suas frações mais conscientes das experiências somadas para ser os guias da humanidade. Uma, primeiro, inicialmente, vai governar o reino mineral, outra o reino vegetal, outra... Só que a que está no reino vegetal, não, eu preciso de alguém para gerenciar as flores, outros, os perfumes, as cores, os odores, os sabores. Ela vai fracionando dentro de si, como nós colocamos no capítulo 6º do livro e em parte no 7º também. Então, para você, a encarnação jamais terá fim. Pode mudar os nomes, porque a partir de certas dimensões, nós não precisamos mais de parceiro. Eu mesmo construo o corpo, eu mesmo encarno uma porção naquele corpo, e o curioso é que eu posso encarnar 2 e eu mesmo relacionar comigo mesmo. Por exemplo, Osíris e Ísis são irmãos, mas são pais de Horus, o olho de Horus. E a consciência mãe acolhe os 3. Mas o Michio Kaku, na obra Mundos Paralelos, fala que a árvore genealógica pode ser um espírito único. Então eu sou a minha sogra e brigo com ela. Eu sou o meu genro e brigo com ele. Minha nora e brigo com ela. Isso é fato, porque nós estamos todos dentro do Cristo, não estamos? Nós não nos relacionamos, não somos parte dele. Então, não estamos dentro de Deus, somos todos irmãos, nos relacionamos. É meio... Exato, ele é uma unidade, somos um. Então, tudo que rejeitamos no outro, que é o que nós estamos vendo na humanidade agora, tem os que odeiam e os odiados. Ah, mas estão odiando quem? Estão odiando a si mesmos. Então, o partido X, que é o conservador, quer libertar as criaturas, quer que sejam livres, cada uma tenha o direito à propriedade, o direito à vida, à liberdade, os valores cristãos, de ter Deus como causa de todas as causas, etc, etc. Ter um país com pessoas livres e que são promovidas por meritocracias. Agora, o outro lado quer benefícios sem trabalho. Quer emprego com estabilidade no emprego, quer o salário no final do mês sem
especializar-se, sem fazer jus. O que nós estamos vendo, essas duas vertentes hoje que precisam pensar. Porque enquanto as condições não forem as mesmas para todos, para que todos conquistem os seus lugares ao sol por seus próprios méritos, não teremos um mundo justo, um mundo feliz. Ficar brigando uns com os outros não dará certo. Só que não podemos deixar. Os bons existem para pôr freio, é o que a gente chama de freio e contrapeso. Porque Moisés era bom ou era ruim para você? Gente boa? Ele tinha um roteiro, não tinha? 9 leis morais. Conseguiu pôr em prática aquilo? Criou 613 leis civis, é o que chamamos de para mesmo peso, mesma medida. É quase a lei de Italião. Olho por olho, dente por dente. Porque ele manda exterminar, segundo algumas, chegada com as tábuas da lei que ele não conseguiu executar. Então nós precisamos... Acho que naquela época havia necessidade. Porque é muita rebeldia. Né? Então, exato, por isso que ainda não há rebeldia hoje. Talvez seja o processo hoje. Por isso que precisa... Mas eu vou voltar ali na pergunta. Deixa eu só concluir. Tá. Volta aí antes que você esqueça, que eu não esqueça. Quando ele fala do inconsciente, então dessa reencarnação, que então nunca vai parar. Nunca. Porque, veja bem, não tem momentos na nossa vida, no nosso dia a dia, que a gente está assim, tão pleno, sereno. Pode, como já ouvimos, a pessoa pode estar plantando bananeira ali para a gente, fazendo, nos agredindo, isso aqui, a gente dá de tremenda. Eu não estou em luz ali naquele momento. Exato. Aí tem um outro momento em que alguém abriu a boca e eu já viro um leão. Não, mas o próprio Pedro fez isso. Ele revelou que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Mas no momento seguinte, ele já já saltou na frente de Jesus, querendo impedi-lo de entregar seu holocausto. Então... Já estava a serviço das trevas. Então a gente precisa saber que tipo de país eu quero para mim, ou planeta. Porque quando prende um dos que eu odeio, quando impede de falar, eu aplaudo. Mas e quando for a minha vez? Porque isso não vai ficar. Agora eu estou sendo o instrumento que cerceia a liberdade de quem eu não gosto de falar. Eu posso falar. Então a gente está vendo dois. Agora, um país justo precisa ter um peso único. Mesmo peso, mesma medida. Nós somos um só rebanho. Nós somos só uma humanidade, só um gênero no planeta como um todo. E mesmo o que nós falamos que hoje é pré-humano, amanhã será humano. O que é animal hoje, amanhã será pré-humano. O que é vegetal hoje será animal amanhã. O que é mineral agora será vegetal daqui a pouco. Então tudo está evoluindo, então não tem como. E segue a conclusão. Vamos supor que eu seja uma dessas consciências encarnadas. E você é. Nem vamos supor, você é. Havia necessidade disso? Sem trabalho, como há promoção? Deus poderia criar tudo já pronto, perfeito, mas que mérito? Ele criou todo mundo perfeito, mas qual mérito? Eu tenho o mérito das minhas obras, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 26 do capítulo 5. Então Deus coloca-nos nessa situação, na dificuldade, para ver o que eu vou fazer com a minha inteligência. Mas antes Ele me deu todo um trabalho para construir a minha própria inteligência. Porque antes eu era simples e sem a consciência do que eu tinha que aprender. Simples e ignorante, porque eu mudei na 10ª edição, se tinha simples e ignorante, desencarnou. Simples e sem consciência de si, que é o que eu mudei aquele dia no estudo, já fazendo ali, e alterei os outros lugares também. Então eu não tenho consciência desse vir a ser. No caso aqui, se eu não conquistar como semente
os meus próprios minérios, incorporando-os em mim, para que eles se tornem parte de mim. Como que eu vou ter os elementos da água se eu não tenho os da terra? Como que eu vou ter os do ar se eu não tenho os da água? Como eu vou ter os da luz se eu não tenho os do ar? Agora, se eu souber transformar a luz no ar, o ar na água e a água em terra, eu posso pegar só na fonte da luz, os fascículos de luz, e fazer todas as coisas. Mas sem trabalho não há mérito. Então haveria necessidade disso, do espírito fracionar de uma laranja, destacar uma das sementes para transformar a semente no laranjal? Se não quiser, não precisa tecnicamente. Mas a lei assim exige, porque se a semente não nascer, não vai haver o laranjal. Ela vai morrer ou servir de alimento para algum animal, e se nenhuma daquelas sementes, daquelas laranjas, daquela laranjeira fizer isso, a laranja morre, como nós morreríamos se não colocar nenhum filho ao mundo, o que chamamos de família, nossa descendência. Ou, no caso de alma, se o espírito recusa, ele vai ser um pirilampo. Mas ele pode ser um Cristo, se ele quiser. Um Cristo que constrói uma dimensão cósmica, que tem dentro dele os universos infinitos. Agora, se a lei permitisse, ele ficaria só do tamanho de um átomo. Mas só a cada um conforme as obras. Então, de eu me desprender de minha matriz, passar por um monte de coisa, cheio de ignorância, falsos, sendo que do meu eu uno é muito mais perfeito. Então, lá no seu eu uno, a energia lá pode ser mais perfeita. Às vezes você, como fascículo, ignora a si próprio como uma semente ignora a árvore-mãe. E o que nós estamos, parece que aprendendo, não é, na realidade, para a alma, no sentido profundo, um verdadeiro aprendizado. Quem está aprendendo é quem está sendo conduzido. Esse fascículo está tendo a habilidade, como semente, de ordenar os nutrientes da terra, da água, do ar, aprendendo a lecionar, sendo que antes só foi aluno, só obedeceu. Então a alma está aprendendo agora, como Jesus disse-nos. Assim como meu Pai me confiou um reino, com certeza quando eu estava pronto, eu também vou-lo confio, que é conduzir essa espaçonave agora por nossa vez. Então a alma vai sendo fabricada, o espírito vai treinando a alma conforme as tarefas. E ela vai assimilando a consciência. A alma é o que ela fez de si própria, gerenciando os elementos. Mas a cenoura estava muito difícil de gestão. Mas enquanto eu não aprender a digerir a cenoura com maestria, eu não vou ter aquela experiência lúcida na minha própria alma. O espírito pode até, ele não deixa que eu perceba que é ele que está fazendo. Eu só vou perceber a coisa quando eu fizer. Porque as pessoas não tomam consciência de uma coisa porque não vivem a experiência. Porque transfere, como a gente faz de brincadeira, transfere para um remédio, para uma vacina, para isso, para aquilo que é responsabilidade de si mesmo. Porque remédio algum não vai resolver o problema de ninguém, assim como vacina nenhuma vai resolver, em definitivo, o problema de ninguém. São paliativos que aliviam a situação até que eu fique pronto. A vacina tem a função de treinar o meu sistema imunológico, quando é uma boa vacina. Ou destruí-lo, se é uma coisa feita de qualquer jeito ou sem o tempo devido. Deu para entender? Então, você não está sendo punido, você está tendo oportunidade. Cada fascículo que nasce pode ter uma infinidade de elementos menores compondo a sua estrutura, e assim que essa alma fica pronta e lúcida, pensa que o consciente, onde está a alma, é mais experiente do que o sub, não pensa? E não é. O que é consciente agora vai ser sub, que é mais experiente. Ele faz já automatizado, e nós ainda estamos pensando como eu faço, como é aquilo. Ele já faz sem reclamar, em harmonia com as leis. E o que é sub agora vai ser... Não parece estranho? Era consciente, passou a ser subconsciente, agora vai ser inconsciente para ser super. Esse é o caminho. Consciente
me transformo em sub, o sub vai lecionar para esse inconsciente as novas diretrizes para que toque o superconsciente, que é de onde saiu e agora retornando para casa. Alguma colocação? E aí, quando a gente fala assim, agora eu estou tomando consciência. Mas olha o trabalho que a gente tem que ter, né? E ter bastante consciência mesmo para poder trabalhar, para transformar, levar isso para o subconsciente, né? Que está mais acima, né? Para transformar em superconsciente. Você vê, e o mais incrível é que quando eu crio uma coisa no consciente para transformar o sub, eu estou trazendo. Então, eu estou trazendo, fazendo um download do super, incorporando em mim o meu próprio espírito, sendo médium na ressignificação do meu comportamento, que é o sub, para iluminar os meus abismos, que é o yin, para levar mais luz para o super. Eu saio de lá com 2 talentos e chego lá com 4 e assim por diante. Por favor, nos fale sobre as encarnações de Chico Xavier. Como explicar a mensagem de Platão em O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, sendo este primeiro encarnação preexistente do segundo, e assim sendo, a mesma consciência espiritual, porém, em momentos encarnatórios diferentes. E o mais grave não é esse ainda. Ele foi Platão. De Platão, que foi discípulo de Sócrates, que com certeza era a consciência mãe, e depois teve Aristóteles, que foi a fração de Platão, para depois ser o Allan Kardec e depois ser o João Evangelista. Vou ficar até aqui por enquanto. Porque Kardec, num dado momento, está no Livro dos Espíritos, tem mensagem de João Evangelista, não tem? Então ele está recebendo mensagem dele mesmo, de uma consciência maior de onde ele viera. Ninguém garante que a médium que ele mais confiava não era a fração dele próprio, porque sabemos que Chico Xavier também foi uma das médiuns de Allan Kardec. Eu acredito nisso e sei. Então está ali uma fração de Chico como médium de Allan Kardec. Allan Kardec sendo a fração mais experiente. Teve a segunda fração, que é o João Evangelista. E agora uma terceira fração, que seria o Chico, que foi a médium de Allan Kardec. Então o João Evangelista dita a mensagem. Esta fração, mulher, psicografa e Kardec organiza. É lindo o negócio, não é? Mas é meio maluco para alguns que não admitem. Então admite que ele foi as várias personagens, mas na hora de você falar, como Kardec coloca na própria Gênese, que Galileu estava psicografando através de Camille, que era ele próprio. Camille uma fração e Galileu, nesse caso, a consciência mais experiente. Assim como Leon Denis, sendo assistido por Jerônimo de Praga, que foi a sua encarnação anterior. Então a consciência mãe, ou mais hábil, fraciona um pedacinho, Leon Denis, ela o direciona durante 50 anos, com certeza ele ficou a tal ponto, porque depois veio Jeanne e Sorella, que é Joana d'Arc, a sua alma gêmea de minha alma, 2 galhos de uma mesma árvore, que é o que chamamos de Joana d'Arc e Leon Denis. Por isso que ele fala que é o amor da vida dele, porque ambos pertencem ao mesmo tronco. E ainda tem Sorella, que deve ser uma fração também. E aí Jerônimo de Praga sai do cenário, quer dizer, foi construir outros lugares. E vemos depois, na sequência de João Evangelista, Francisco de Assis, que é uma fração de João, e Ian Hus, que é uma fração de Francisco. E depois o Hippolyte Leon Vaio, que é uma fração, agora, de fato, de Allan Kardec. Então é o Hippolyte
Chico Xavier como a médium, que é uma fração do próprio Kardec. Kardec agora já fracionou em João Evangelista o Kardec de fato, que é o druida. Em Francisco de Assis, em Jan Hus, e agora como Hippolyte, ele recebe as diretrizes de João Evangelista, ainda uma personagem que com certeza encarnou ao mesmo tempo, que é fácil entender isso. Hippolyte Léon Denis. O nome de Léon Denis está dentro do nome de Hippolyte Léon. Num dado momento, um sai do cenário e o outro continua. Então veio dois pelo preço de um. Veio Hippolyte antes, com algo já dentro dele, num dado momento desmembra aquele algo, treina, porque foi o seu pupilo, e depois ele dá continuidade e o outro sai do cenário. Para depois chegar, depois de Hippolyte, em Francisco Cândido Xavier. E você pode estar perguntando, quem será o próximo? Chico. É um caso sério, né? Porque a alma, a vibração da alma do menino é maior do que o planeta Terra. Jesus veio buscá-lo pessoalmente. Agora imagine todas as suas frações num todo. Ele já é um pequeno Cristo. Por isso, Jesus foi o seu mentor. Tanto lá como Hippolyte, como psicografava de vez em quando, porque ele psicografou a mensagem da alma do mundo. E a alma do mundo, até onde me consta, sim. E eu, com todo respeito, nem Kardec teve essa honra, porque ele recebeu comunicações através de outras frações, não recebeu, mas diretamente era o seu mentor. Mas essa belezura. Pergunta de Ana Paula, de Campinas. Oração igual hora de ação. E quando oramos por alguém, entramos nessa energia e muitas vezes desorganizamos a nossa própria energia. Como devemos proceder para que essa desorganização não ocorra, ou se é muito difícil, como lidar? É uma coisa que precisamos entender, Elizabeth. Nós pensamos que orar é resolver. E oração em nós é um ser que criamos. É a primeira filha da fé, que é mãe de todas as virtudes. Então, a oração é um ser que eu criei para resolver os meus problemas. Ora, de ação. Agora, eu posso gerar forças, estímulos para que o outro resolva os seus problemas. O máximo que eu posso acordar no outro é os seus. Agora, normalmente eu oro intencionando arrumar a casa do outro. Aí eu me enrosco lá no problema do outro. Porque se eu não consigo resolver nem os meus semelhantes, eu tenho um tanto aqui por resolver, trago um tanto mais de lá. Então, quando temos essa habilidade, Divaldo Pereira Franco abraça o moço com câncer. Traz o câncer para dentro do teu mundo. Sara o outro, porque precisava do outro como um mensageiro do país. E ressignifica o conteúdo e devolve, e ele sabe fazer isso. Mas se não soubermos, como aqui em Três Lagoas teve um caso, sobrinho, tumor cerebral, perdeu a visão, tia, queria resolver tanto curar o menino que ela morreu de câncer com 2 meses, cuidando dele. E ele continuou meio rebelde, e ela foi. Quer dizer, transferiu para ela, não deu conta de resolver, perdeu a própria vida. Benzedores, muitos fazem isso, e não resolve o problema do outro, porque se eu te ensinar a cozinhar, eu te liberto. Se eu cozinhar para você, você fica na minha dependência. Se eu te der o alimento, eu alivio a tua fome. Se eu te ensinar a ganhar o seu alimento, eu liberto você. Por isso que a oração deve ser um mecanismo de estímulos, como Joana de Anjos narra. Se eu oro por alguém, eu vou levar o alívio, os estímulos. Se alguém ora, ele recebe os próprios benefícios. Tá.
Aí eu te pergunto aí, nessa pergunta, hora de ação, né? Então, arar, orar, arar, trabalhar. Então, para mim, para que eu possa ter esse equilíbrio, para que eu possa ter toda uma vivência ali regrada, né? E estar bem. Mas de repente alguém e me calunia, alguém chega e me machuca. Então, eu já vou até fazer uma pergunta em cima disso aí. Existem esses seres do instinto que não são trabalhados, nós temos a matriz, como nós já vimos isso em Joana de Ângeles, né? Então, é esse instinto que vem à tona. Aí nós ficamos com raiva, nós ficamos emburrados, aí ficamos lamentando, ficamos. Aí vem toda essa estrutura. Seria isso? Estou fazendo uma pergunta em cima dessa pergunta. Esse e um E tanto. como trabalhar também, né? E como trabalhar para bolso, para que eu possa adquirir, para não ficar tão mal como, por exemplo, eu fico se alguém me faz alguma coisa. Então vejamos. E escrevemos a quatro mãos para iniciarmos o primeiro capítulo do segundo livro, o Pai Nosso com autorresponsabilidade. Foi por Manu Mira Rama e Sebastião Camargo. Manu Mira Rama é uma fração que veio de 3 lugares. Ele veio parte de Emmanuel, parte de Miramês e parte de... É um ser que um dia nós vamos apresentá-lo para vocês. Ele pensa que o nome é apenas uma ficção, um pseudônimo, mas é uma combinação de frações dessas 3 consciências maiores. Uma projeção, um holograma ali materializado. Algo, depois nós vamos mostrar nesse Pai Nosso como fazer isso. A vida vai me ofertar mecanismos de calúnia, disso, para que eu possa aferir o que já possuo. Se eu me ofender, eu não sou melhor do que o outro que está me caluniando. Agora, se ele me calunia e eu consulto a minha consciência, reconhecendo que eu ainda sou o que ele fala, ou já tendo consciência que não sou mais aquilo, eu não preciso sofrer nenhuma das situações. Se eu não sou, é só... E ofertar o que eu já possuo, a outra face. Ou pedir a Deus que ajude 2 pelo preço de 1. Fala, ajude-me e ajude o outro também. Vamos ler o passo aqui, vamos fazer uma propaganda, porque o Manu Mira Rama, que essa junção aí, autorizou publicá-lo nas redes sociais para ajudar quem quer ser ajudado por esse Pai Nosso com a alta responsabilidade. Pós-doutor Severino Celestino, não desvirtuamos a sua magnífica obra do Pai Nosso aramaico. Foi essa a nossa intenção, foi fazer algo quase que homenageando a ti, mas baseado no que você trouxe de bom e de belo para nós, algo para facilitar a nossa trajetória. Então veja como ficou. Ele fez o esboço e nós fomos preenchendo as lacunas. E nós intitulamos de Pai Nosso Consciente. Pai Nosso com autorresponsabilidade, o título é de Manu Mira Rama. Pai Nosso dos céus, de todas as consciências, pois não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência em parte alguma. Santo é o teu nome, no louvor de toda a tua criação, no espaço, no tempo e na eternidade. Conduz-nos, Senhor, para que os nossos desejos e paixões se inclinem à tua vontade e convertam-se em excelsas virtudes.
Auxilia-nos, ó suprema sabedoria, a assimilar o eterno alimento, o Evangelho, que é a essência manifestada do teu amor, ao necessitamos a cada instante de nossas vidas. Ensina-nos, Senhor da misericórdia, a não nos ofendermos com os detratores do caminho e a semearmos, por nossa vez, diante da ignorância do bem. Aqui eu já dei uma mudada nisso aqui. Eu estou vendo aqui que isso aqui já é antigo. Já tem muita coisinha que mudou. Mas você percebeu aqui, né? Ensina-nos, Senhor da misericórdia, a não nos ofendermos com os detratores, uns adjetivos aí que eles podem fazer, nos caluniar, etc. A semearmos misericórdia por nossa vez. Ampara-nos e fortaleça-nos, soberano arquiteto, ante a aprovação das tentações íncitas em nossa natureza. Aqui eu alterei um pouquinho também. Orienta-nos, Pai amantíssimo, a disciplinar todo o pensamento em desalinho com as tuas leis, para que assim possamos corrigir. Foi o que você disse no início. E aí, indo para a finalização, porque é teu o brilho eterno do reino dos céus em nós. Poderes inegáveis da justiça que corrige em harmonia com o amor que compreende sem aguardar compreensão e da caridade que salva por intermédio da autoiluminação. Porque assim será para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos teus emissários, aí eu completei, graças a nós mesmos. Aí, amém, que é o mesmo, que assim seja, que na realidade eu já disse aqui em cima, que assim será. E normalmente, né, Camargo, a gente esquece de agradecer a nós mesmos, né? Só agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade e esquecemos de agradecer a nós que somos um ser. Nós somos partes do Então, somos uma Deus. parte de Deus, uma parte do universo e somos luz também. Então, quer dizer, por que que nós não vamos agradecer a nós mesmos? E por várias situações, pelo menos eu penso assim, eu vivencio assim, errei, houve, tropecei, né, arranquei lá o chinelinho da Judite, tá, tudo bem, arranquei o chinelinho da Judite, eu vou fazer o quê? Né? Então, a gente fica um dia, 2 dias, só que não fica mais. Porque eu vou procurar modificar aqui dentro, eu vou procurar transformar aqui dentro. Aí agora já aprendi, né? Essa semana vou ser caridosa comigo mesmo. Vou me abraçar mais, né? Vou me amar mais e tentar modificar tudo aquilo que está se apresentando. Exato, porque é o que nós vamos ver agora nas perguntas do Fuad Daoud, ou Fuad José Daoud. Porque se eu criar a ambiência, esse Cristo e Deus anterior se aproxima da minha realidade. Se você fizer isso com um átomo, você pegar um átomo de alumínio ou um conjunto de átomos de alumínio formando moléculas de alumínio e colocar perto de um elemento que está na frente, que é o corrosivo, ele se comporta como o que está na frente, como mais experiente. Se você coloca um átomo menos luminoso, próximo do rádium, que tem uma radiação fantástica, né? Por isso o nome, ele fica tão brilhante quanto. Por isso os mais experientes estar próximo. Por isso que a luz do mundo veio iluminar-nos. Quem está próximo de Jesus parece que tudo é facinho, facinho. Depois ele sai, a gente não cuida da brasa, que afasta do braseiro, e ela vira carvão. Pois é. Mas se lembrarmos sempre da mensagem e vivenciarmos, mantém o vínculo como se ele estivesse aqui e nunca tivesse saído. Sebastião, lembrei de uma passagem de uma pessoa que solicitou uma orientação e a orientação foi assim, cuidado com o teu propósito, cuidado com o teu projeto,
quando nós apresentamos um projeto interno, vai ter uma plateia olhando. E a nuvem de testemunhas. Então, e é verdade. Aí, assim, tem uma plateia ali. Quem que estão olhando para nós? Todos esses, do consciente, do inconsciente, do subconsciente. E aí, se o nosso projeto, a nossa proposta for, assim, verdadeira mesmo, e a gente conseguir, com fidelidade ali, cumprir tudo isso que nós estudamos, que aqui estão a receita. E não é só esses que estão dentro, Mas todo mundo que está fora fora também. também, é o que estão dentro e fora também. Sebastião Camargo olhando a Elizabeth. Fala, acho que eu vou mudar de galho. Porque lá está cuidando melhor. Isso é o que acontece quando alguém aproxima de nós, quando alguém nos abraça. Fala, eu não senti sair virtude de mim. Meu povo foi tudo para o outro lado, porque eu não estou cuidando bem. É como funcionar numa empresa. Se são bem remunerados, se são justiçados, se são promovidos, são fiéis ao patrão. Mas se não, quem pagar mais leva. Quem tratar melhor, né? Vamos lá com mais observações de Fuad Daoud. Minha pergunta refere-se à prática do amor. Você comenta em sua obra, O Despertar da Consciência, a lei do amor, ele pôs com maiúsculo, tanto lei como amor, como a lei de Deus. A lei de amor é a lei de Deus, de acordo com os ensinamentos dos Espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo diz que a lei de amor, considerando que o amor resume a doutrina de Jesus. Então, a lei de amor, a lei de Deus, e considerando que o amor resume toda a doutrina de Jesus. Então, na Bíblia, em 1 Coríntios, muitas pessoas, às vezes a gente até fala 1 Coríntios, não é primeira, é carta. Então, é 1 Coríntios quando for pronunciar. Ou se for põe, coloca um azinho. Não é aquele, o ozinho lá minúsculo. Então, em 1 Coríntios, fala do amor como superior a todas as práticas do bem, naquela época. Então, pela dificuldade em nos situar na compreensão do amor, pergunto. Então, na época de Paulo, o amor era o mais excelente. Hoje sabemos que a fé é mãe do próprio. Hoje já tem a fé como mãe do próprio amor. A fé é como se fosse o amor lei, quando vivenciada. E o amor que está gerando e nutrindo, amor substância. Porque se eu tenho fé, se eu sei o mecanismo, eu aglutino princípios inteligentes e formo o amor. Então a fé é mãe do amor que eu gerei, mas não é mãe, ela é a síntese do amor com A maiúsculo também. A fé vivenciada, que nós chamamos de intuição. Primeiro, o amor encontra no espírito individualizado, humano, ou deve ser aprendido e assimilado nas diversas encarnações. De novo, Fuad, a mesma coisa que você fez nas outras perguntas. Por isso que eu coloquei cá longe. Nós somos o próprio amor, somos uma porção de elementos que compuseram o amor substância. Hoje estamos ainda mais instintivos, que é o amor num estágio de instintos, depois de sensações. Então vamos lá na frase do Evangelho. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Esse é o amor lei. Tem apenas instintos, é o amor substância que avançando. Mais avançado e promovido, sensações. Mais instruído, emoções. Mais purificado, sentimentos. No ponto mais delicado do sentimento surge o amor, agora a lei, com A maiúsculo, que reúne e condensa todas as sublimes virtudes, todas as sublimes revelações. Síntese, que é o que chamamos também de intuição ou o evangelho em nós. Força, que é essa lei, agora com a capacidade de gerar vitalidade, que é a matéria-prima, e com ela gerar a vida. Força, vitalidade e vida. É possível nesta vida personalizada praticarmos em tudo que fazemos apenas o amor?
só estamos fazendo isso, porque se eu penso, eu interajo com o amor quase que na origem, no mínimo como matéria mental, que teve a sua origem no fluido universal, que veio da matéria elementar, que teve a sua origem no princípio inteligente, que veio do psiquismo divino, que é a expressão do amor, né, da consciência suprema. Tudo que a gente faz é transformar ou manipular, experienciar o amor em algum dos estágios. A batatinha é um estágio do amor, o pimentão, a água, tudo. Porque antes do amor não existia criação. Isso está no capítulo 2 do próximo livro, De Sal da Terra à Luz do Mundo, que é o roteiro, com Joana de Ângeles. Antes do amor não existia criação. É mais ou menos assim. Na sua complexidade, a energia que compõe a vida tem a sua origem no psiquismo divino. E o psiquismo divino existia antes do espírito. O amor é uma extensão do psiquismo em dois ou mais, formando o amor. E a partir dali, dá origem a todas as coisas. Então, tudo que estamos fazendo é trabalhar o amor no pensar, no sentir, no comer, no relacionar. Toda a energia que movimentamos é o amor numa das suas expressões. Então, apesar da dimensão da prática do amor, qual na vida cotidiana que nos faria evoluir com maior brevidade o ideal da evolução? As três que eu já falei há muito tempo. Aproveitamento total, daí compõe tudo. Joana fala isso, ele gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Está no segundo livro. Que ele seria o mais potente antídoto para a cura de todas as enfermidades fisiopsíquicas, morais e espirituais. Então, o aproveitamento total da energia, seja ela no dinheiro ou qualquer situação, o não desperdício desse amor em coisa alguma e o fazer o máximo com a mínima porção de amor. Então, eu uso o mínimo de energia para fazer o máximo na vida prática. E alguém completa que, se puder, fala de atuação dos três núcleos do psiátmo. Por isso que eu já falei lá no início, já respondi. O bio compõe um modelo organizador biológico, a energia que organiza e mantém a vida, que gerencia o fluido vital, também o princípio vital. Então, a energia vital, ela ordena os princípios vitais, confecciona os fluidos vitais e organiza e gerencia ações e na sua própria. Os três juntos compõem o que chamamos de MOB, o modelo organizador biológico. Bio. O percepto é a percepção e memória que existe dos instintos, no universo dos instintos, sensações, emoções, sentimentos, até a inteligência que compõe os veículos de expressão. Depois, a inteligência abstrata, os sentimentos abstratos, que é mental e emocional superiores, depois o corpo de intuição e o corpo celestial, os quatro corpos de evolução, os que já não perdemos mais a forma e nem o tesouro neles incorporados. Então vamos voltar aqui. Você tem alguma colocação, Beth? Que tem algumas perguntas de hoje agora. Então vamos lá. Então a Rosana Giorgi. Ela pede vibrações, está com Covid e tomando muitos remédios. E antes você não estava, Rosana? Tudo que existe lá, existe cá. O que é o Covid? Já estava. Só que você criou a ambiência e reagiu contra a presença dele. Criou a ambiência perturbadora e nutriu esse elemento e ele ficou descompensado, fora do prumo. E o teu organismo reagiu contra ele, criando a inflamação, querendo expulsá-lo. E essa quantidade de medicação é só para tratar a inflamação. E ele vai continuar dentro de você, porque é um mensageiro de vida. Então não são vírus, bactérias, micróbios, vermes ou qualquer outro micro-organismo que geram as doenças, segundo Carlos Chagas, pseudônimo André Luiz, Louis Pasteur, ou Pasteur, Claude Bernard
que já acreditava em 1813, 1818, e depois, na sequência de seus estudos, que Bernard nasceu em 1813, Pasteur em 1818, ali contemporâneo de Kardec, já sabia que não eram esses seres que geravam as doenças, mas sim os ambientes que os recebem. Se está em harmonia meu universo psicobiofísico, todos os elementos que chegarem vão agregar-se e tornar um comigo. Agora, se estou em dissonância com esses elementos, com as leis de harmonia, eles vão ser repulsados pelo meu desequilíbrio. E onde Joana de Ângeles, para ser mais que a pandemia começa nesse desequilíbrio, e agora o Manuel, pelo menos de Miranda, dizendo que a oração gera os elementos que matam os vírus. Pelo menos naquela forma agressiva. Eu prefiro dizer, evangeliza-os. Então. Né? Já que nada morre. É, isso que eu ia falar. Mas vamos vibrar por você, mas converse aí com seu povo. Transforme o pânico em um ambiente mais pacífico, boas leituras, boas músicas, alimentação, um projeto de vida nova, que você vai tirar de letra, porque sara de uma hora para outra. Porque se um serzinho chamado ivermectina consegue fazer a prevenção, e até no início, quando da manifestação, ele consegue fazer isso, um vermífugo. Eu não posso fazer isso com oração, eu tenho um laboratório dentro de mim à minha disposição. Então, ajude a ciência médica a ajudar você. Tanto a medicina dos homens quanto a medicina espiritual. Carmen Lúcia Dalano. Os poderosos que desejam controlar o mundo usam qual energia? O mesmo amor. Só que em estágios primários. O mesmo amor. Porque eles parecem ter conhecimento necessário para isso. Parecem, como você disse, parece, mas não tem. Como devemos agir em nossa defesa? Fazendo o contrário do que eles fazem. Então vejamos. Por que os maus têm tanta influência sobre os bons? Questão 932 do Livro dos Espíritos. Porque os maus são audaciosos. Eles blefam. É assim que pronuncia? Tem uns que falam blefam, mas é blefam mesmo. E como nós ignoramos, quando estes, os bons, os tímidos, acordarem, eles dominarão. Quando eu desconhecia isso, eu adoecia. Qualquer vírus, eu pensava que era eles, bactérias, parecia que estava dizimando o meu corpo, e não são eles. Quando eu aprendi a tratá-los com amor mesmo, porque eu vou mentalizar o amor, construir alguma coisa e nutri-los com o amor que eu já consigo gestar. Aí eles se tornam pacíficos. Porque para me ajudar na digestão, a cada 24 horas eu crio 76 sextilhões de bactérias. E elas não me atacam, só da mastigação a excreção, no meio acadêmico. Já pensou que quantidade enorme de bactéria dentro do corpo não era para dizimar o corpo? Não. As que se tornam agressivas por conta do que nós como alimentos. Porque temos em nossas mitocôndrias mais ou menos 2.000 mitocôndrias só dentro de uma célula muscular ou do fígado, etc., bactérias domesticadas. E às vezes dentro delas, trabalhando em harmonia, vírus. Tudo é harmonia. Agora, quando nós nos destonamos das leis de harmonia, tudo em nós fica agressivo. Tanto que estão apostando todas as cartas nas vacinas. E vacina nenhuma resolve o problema de ninguém. A vacina em si, não. Ela treina o sistema imunológico. A função de uma boa vacina é isso. Agora, se não for uma vacina que tem segurança, que não agride o sistema imunológico, e depois que tem realmente a eficácia de ensinar o nosso sistema, aí sim nós podemos ter um benefício. Mas do contrário, a vitamina D como hormônio é a mais perfeita vacina para
fortalecer o sistema imunológico. Eu não conheço melhor do que o sol. Nós podemos sintetizá-la, né, com a química, com a física, usando todos os recursos que estudam a vida para sintetizá-la. Mas o melhor é a do sol. Não é de graça? Então Deus esqueceu de alguma vacina? Sendo que quando nascemos ao natural já fomos vacinados durante o nascimento e depois na amamentação, no mínimo 4 vezes. O líquido do canal vaginal, a mínima porção de fezes que estava depositada na bolsinha anal e depois a amamentação seguinte. 4 vacinas imprescindíveis. E depois, a moral, a alegria, a gratidão e a esperança não fortalece o sistema imunológico em 300 mil vezes? Quer algo mais potente do que isso? Eu quero ver uma vacina feita em laboratório com alguém intencionando apenas ganhar dinheiro fazer isto. Agora, se faz por amor o que fazem, como Einstein e tantos outros missionários, pode até ser um placebo. Vai funcionar como uma vacina de algo, se ele não falar que é um placebo. Porque nós sabemos disso. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira faz isso porque a amostra grátis que ele te dá tem um efeito. O que você compra na farmácia já não tem mais. Então, ele interferiu no psiquismo do próprio medicamento. O passe ou a bioenergia que ele te aplica tem um efeito, que Joana de Anjos está mostrando. O valor da bioenergia conduzida por alguém moralmente equilibrado. Agora, se for desequilibrado moralmente, eu vou perturbar o outro. Então, nós podemos vacinar do que chamamos de mal fazendo bem. O bem é o único antídoto contra o mal. Ou a ausência, a ignorância do bem, que é o que colocamos no segundo livro. Então, o mal é a ignorância do bem. Não é a ausência, já está embutido nele mesmo. Porque se tudo é expressão de Deus... Então, Vitor Felipe, penso que o Covid é uma doença psicossomática. E é, Vitor, você é um sábio. Eles criaram a ideia e nós fabricamos o elemento. O ambiente para agredir um vírus que todo ano ele faz a sua mutação, porque é um vírus simples da gripe. Quantos anos que existe o coronavírus? Quantas mutações ele já teve? Então ele é mais uma mutação. Só que colocaram tanto pânico na cabeça dos distraídos, dos que desconhecem o seu próprio poder, e nós criamos a ambiência. Então, se criou a ambiência, qualquer vírus, qualquer bactéria, vamos dar um exemplo prático com Pietro Baldi, em A Grande Síntese, capítulo 71, o fator psíquico na terapêutica. Ele narra lá que hospitais com pouquíssima higiene por falta de recursos, higiene com os elementos e equipamentos físicos, não tem quase nenhuma infecção hospitalar. E hospitais com altíssimo poder de higiene, tem muita. E aí foram ver o diferencial. No que tem pouca higiene por falta de recurso, sobra amor. Sobra responsabilidade, harmonia profissionais. No outro que tem muita higiene e tem muita infecção, falta amor. Trata as criaturas como uma coisa. Se o convênio paga X, é atendido de maneira Y. Se é pelo SUS, ora ainda. Se paga particular, aí é atendido como um rei. Que negócio é esse? Eu atendo primeiro e pergunto depois se a pessoa tem condição de colaborar para que a instituição, para que o médico tenha a maneira de sobreviver. Mas as perguntas aqui terminaram. Se você tiver mais alguma, nós... Não, é só assim, diante de tudo isso, né, de toda a situação, como a gente orar, a gente internalizar aqui essa luz, trazer esse Cristo interno que existe em nós, né? Você já demonstrou aí com o Pai Nosso, mas como que nós poderíamos fazer uma visualização em nós, né? Principalmente nesses órgãos que é onde eles vão se manifestar e se instalar.
Então, aí já se prevenindo, né? E vai ter mais situações assim, por exemplo, uma pessoa que trabalha na saúde, né? Então, como ainda não somos livres, totalmente livres, né? São obrigados a tomar a vacina. Com uma amiga, né? Ela trabalha na saúde, ela é obrigada a tomar. E ela é o esteio da casa. E se ela não toma, o que poderia estar acontecendo com ela? Ser demitida. Então, como que nós poderíamos fazer, trabalhar conosco mesmo? Eu gostaria que você fizesse uma visualização. Mas podemos fazer, já que ela não tem a coragem do doutor Alessandro Loyola, que falou, eu prefiro morar embaixo da ponte do que tomar a vacina como obrigação. Quando ela tiver segurança, quando ela tiver eficácia, aí nós não somos contra coisa alguma. Mas para ela que não tem essa coragem ainda, nós vamos... Aqui no próximo livro, a primeira coisa, já para ajudar nessa vacina, nós colocamos o amor e o amar. Então, eu tenho o amor como substância e lei, e o amar, a maneira, o que eu vou fazer com o amor. E o amar é a sublimação do próprio amor substância, transformando ele em lei, em virtudes. Depois as orientações